Muito boa noite para você aqui ligado na AllTV, no nosso www.alltv.com.br. Estamos começando mais uma Opinião Livre, como você sabe, sempre ao vivo. Tanto é, quarta-feira, hoje, agora 22 horas e 6 minutos dessa quarta-feira, 27 de abril de 2011. Para conduzir o programa, como você sabe, Dr. Paulo Cremonesi, que hoje não está presente. Dr. Paulo está um pouco adoentado, mas eu acho que ele vai tentar acompanhar o programa, pelo menos uma parte do programa, aqui pelo chat. Então já fica aí o grande abraço para o Dr. Paulo. E nós recebemos hoje o advogado, o Dr. Alexandre Sá Domingues. Para quem não conhece, o Dr. Alexandre, ele é advogado criminalista, são mais de 10 anos de atuação na área criminal, especialista em tribunal de júri. Nós vamos falar um pouco do tribunal do júri e depois o Dr. Alexandre, que é assistente de acusação, no caso Mércia Nakashima, vai contar um pouco, vai falar um pouco dos detalhes do caso Mércia. Aliás, então, aproveitando, né, quero mandar um grande abraço para o Márcio Nakashima, o irmão da Mércia, que está acompanhando o nosso programa hoje. Márcio, um grande abraço para você. A AllTV está de portas abertas para vocês aí, para toda a sua família, tá certo? Pode ter certeza, a casa aqui é sua também. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua presença, boa noite e seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Marcelo, é uma satisfação estar aqui na AllTV mais uma vez para falar sobre direito, sobre a minha paixão que é Tribunal do Júri, sobre o caso Mércia, sobre as questões que os internautas tiverem interesse e eu puder esclarecer na medida do possível. Já vou adiantando que tem bastante coisa, tem bastante pergunta hoje. Aliás, você já vai mandando aí a sua pergunta. Aliás, o meu boa noite a todos os nossos internautas: Duda, Loirãozinha, Traques, Cris, Valdir Timóteo, Neto Palma, o grande Neto Palma também conosco. O Dr. Paulo Cremonesi, que também está acompanhando. Ele estava no chat, está aqui no chat também. Dr. Paulo Cremonesi, a Paula também está conosco. E vamos lá, vamos começar a falar um pouco do Tribunal do Júri, desse processo, desses processos, a gente fala meio esquisito, mas vamos falar, esses procedimentos, né, de Tribunal do Júri. A gente vê muito na mídia, né, a gente viu no próprio caso Mércia, no caso Isabela Nardoni, que teve aquela, até por ser um caso que teve aquela comoção toda, mas assim, como é esse trabalho, como é o bastidor desse trabalho, como são os bastidores desse trabalho, porque deve ser uma coisa muito, que exige dias e dias do advogado, enfim. Verdade. Né? Olha, o Tribunal do Júri, eu fico satisfeito de que ele ocupe um espaço na mídia, pois é uma instituição centenária, uma instituição que a Constituição assegura para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes em que há a intenção de matar, e o Constituinte ele entendeu que a função de julgar o crime doloso contra a vida deve ser da própria comunidade. Não é um juiz de direito, não é um juiz formado, concursado, que julga os crimes dolosos contra a vida. É o próprio povo, através de um conselho de sentença composto por 7 jurados, e que após todo um procedimento bastante trabalhoso, como você mencionou, chegam a um veredito de condenação ou de absolvição daquele que é apontado como o acusado, aquele que é o suspeito da prática do crime. Você sabe que o nosso sistema penal ele garante a presunção de inocência até que o último recurso seja possível, né? Então, que a gente chama de trânsito em julgado. Então, até o trânsito em julgado, todo mundo é presumidamente inocente. E o Tribunal do Júri é um dos meios de fazer justiça no nosso país. É importante essa visibilidade, esses casos de repercussão ajudam a comunidade a compreender esse papel e ver que ela pode participar ativamente das decisões do Poder Judiciário. O fato de... O senhor comentou agora que a comunidade, é importante que a comunidade saiba, que as pessoas saibam e... eu citei o caso da Isabela Nardoni, porque foi um caso de muita repercussão, mas esse caso, o fato da mídia, essa pressão, vamos dizer assim, que a mídia acabou colocando, porque fatalmente a gente tem essa comoção, né, inevitável. Sim. E aí a mídia acaba provocando essa comoção na população de uma forma geral, tanto é que foi aquele monte de gente lá para frente do tribunal, comemorou quando o Alexandre e a
Ana Carolina Jatobá foram condenados, né? Essa comoção, ela acaba atrapalhando de alguma forma? E, ao invés de ajudar, acontece o fato de atrapalhar? Marcelo, eu entendo que não é uma exclusividade do Tribunal do Júri. A comoção, o envolvimento, a cobertura da mídia, ela influencia em todos os setores da vida da sociedade, né? É lógico que num julgamento isso tem um peso importante e a sociedade tem que amadurecer a ponto de poder separar aquilo que é a opinião publicada da opinião pública, aquilo que a mídia coloca para ganhar pontos no Ibope e aquilo que efetivamente é informação, aquilo que efetivamente deve ser considerado na hora de se decidir. Eu tenho tranquilidade de saber que no Tribunal do Júri, naquela oportunidade em que vai a julgamento um processo, as partes têm a possibilidade de trabalhar o processo, de mostrar os detalhes, as particularidades do caso aos jurados que efetivamente vão decidir. Não necessariamente vai refletir aquilo que a opinião pública ou que a mídia apresenta. Tivemos alguns casos, até recentemente teve um caso daqueles atentados do PCC, em que um bombeiro foi assassinado, e no julgamento dos acusados por aquele crime, os réus foram absolvidos. Então, a que eu acredito isso? Eu acredito isso ao fato de que os jurados, debruçados sobre o processo, verificaram que não haviam provas para condenar aquelas pessoas que tinham sido apontadas. Como nos casos que têm maior cobertura da imprensa, também os jurados vão poder analisar, e acredito eu, com maturidade, a cada dia que passa, com os casos sendo expostos da forma que tem sido, né, as pessoas vão criando o seu senso crítico, e isso é muito importante para a evolução e para o fortalecimento das instituições do nosso país. No caso a gente vai entrar daqui a pouco aqui no caso da Isabela Nardoni, mas o Dr. Paulo Cremonesi pergunta o seguinte: e quantos culpados serão considerados inocentes? Eu pergunto para o Dr. Paulo, quantos inocentes são considerados culpados? O Tribunal do Júri, ele não tem nenhuma razão para a gente imaginar que no Tribunal do Júri ocorra menos justiça do que ocorre quando um juiz de direito togado decide. Erros acontecem, provas são viciadas, investigações são mal conduzidas, processos são mal conduzidos, seja pela acusação, seja pela defesa. Infelizmente, algumas incoerências ocorrem, mas é o que eu disse, eu acho que o amadurecimento das instituições é importante para que a gente possa ter bons profissionais operando no direito desde o momento da investigação até o momento final, que é a decisão que condena ou absolve alguém. Eu peço desculpas pelo seguinte, o Dr. Paulo tinha colocado anteriormente, mas eu não tinha lido. A pergunta, então, completa seria o seguinte: até a sociedade amadurecer, quantos inocentes serão considerados culpados e quantos culpados serão considerados inocentes? Perfeito, a questão do Dr. Paulo é perfeita, porque isso é um preço que nós, que acreditamos que o Estado Democrático de Direito é a opção correta, temos que pagar. Muitas vezes se questiona decisões dos tribunais que soltam alguém, que prendem outro alguém, e a gente tem aquela visão simplista de que a gente consegue resolver o direito sem tomar pé da coisa. Para a gente comentar sobre caso, inclusive na advocacia, isso é uma orientação básica de ética. Para você comentar sobre algum caso, para você tecer alguma consideração, você tem que conhecer o processo. Porque existe um jargão no direito, né, um brocário jurídico que fala: o que não está no processo não está no mundo. E o operador do direito tem que ter essa maturidade de acreditar que aquilo que ele faz é um passo na direção de construir uma sociedade mais justa, de uma justiça mais equilibrada, mais correta. Toda vez, Marcelo, que eu vou a um jantar, que eu conheço pessoas novas, que me apresentam amigos novos, surge sempre essas questões, né? Porque o advogado criminalista, poxa, mas você defenderia um estuprador, você defenderia um homicida, você defenderia um traficante, ou pior, né? Você defenderia alguém sabendo que ele é culpado? São questões que se colocam, né? E eu sempre coloco assim, olha, o meu papel é advogado, algumas vezes como defensor, nesse caso Messer em particular eu estou como assistente da acusação, mas a gente tem que defender o interesse do nosso cliente, e defender com ética, com lealdade, com honestidade, sem falcatruas, e a gente vai ter que confiar que a justiça será feita. A justiça a gente não pode ter a vaidade ou a arrogância de achar, não, a verdade é a minha. A verdade não é a nossa, a verdade é muito maior que isso, né? O Dr. Paulo pergunta o seguinte: na sua opinião, o caso Isabela deveria ter sido
desaforado? Olha, no caso da Isabela Nardoni, acho que desaforamento não ia servir muita coisa, porque essa é uma previsão legal, né, do nosso Código de Processo Penal, de tirar daquela comarca onde há um envolvimento, uma suspeita de imparcialidade, de parcialidade do júri. Agora, em qualquer lugar que fosse colocado no território nacional esse julgamento, pela cobertura que a imprensa deu nacionalmente, eu acho que não afastaria essa influência. Eu acho que mais do que isso, mais importante do que isso, é garantir que as partes tivessem ali, perante os 7 jurados, condições de explorar adequadamente a prova. Eu acredito que isso foi permitido pelo juiz, salvo engano, o Dr. Maurício Fossen, que presidiu o júri, né? Foram 5 dias de julgamento. Eu confio que os jurados que estavam lá estavam de boa fé, querendo fazer o que é correto. E o senhor já pegou acusação num júri e já pegou defesa. Sim. Então, a proporção é muito desequilibrada. 95% das minhas votações são na defesa. Né? Casos de acusação são a minoria, até porque não é uma cultura no nosso sistema, né? A vítima atuar ativamente no processo. A vítima sempre tem uma atuação muito passiva, às vezes até relegada a um segundo plano. O novo projeto o projeto de novo Código de Processo Penal prevê até uma atenção maior à pessoa da vítima. Né? Algumas alterações até já nos últimos anos foram sendo feitas para dar maior importância à vítima no processo penal. Mas assim, a gente atua muito na defesa. Eu tenho mais de 200, quase 250 júris na defesa. Então a minha paixão, é lógico, pelo Tribunal do Júri, seja na acusação ou na defesa, é a mesma. Porque é aquela possibilidade de você desenvolver uma tese, você apresentar essa tese, de você mostrar para os jurados, colocar argumentos válidos, contrapor, né? Porque é muito bacana essa ideia do contraditório, você ter de um lado a acusação, do outro lado a defesa. Então eu costumo dizer que a defesa chega no júri perdendo de 7-0, porque o réu foi pronunciado, chega muitas vezes algemado, preso, então ele chega ali já condenado. O jurado olha para ele e fala, chegou até aqui onde a fumaça a fogo. E às vezes no final da fala do promotor todos estão convencidos que o réu é culpado. Aí vem a defesa e às vezes consegue reverter esse quadro, o que eu acho muito bacana, seja para um lado ou para o outro, o papel do convencimento, do argumento, isso que é bonito no direito, e no direito penal não é diferente. Mas fazer defesa é muito mais complicado também em casos assim, né? Não, sabe que não, eu já tive essa opinião de que defender é mais complicado que acusar, e eu acho que é duplamente difícil, é difícil dos dois jeitos, né? É lógico, tem que ter responsabilidade nas duas esferas, porque você tem responsabilidades. Eu, como assistente de acusação, eu tenho que dar a satisfação não só para a família, mas para toda a sociedade que tem uma expectativa no processo. Tem que dar a satisfação para a minha consciência, para a minha convicção, porque se eu não tivesse convicto do que eu estou defendendo, talvez eu também não estivesse aqui, não é? Mas eu tenho convicção nesse processo. E quando eu estou na defesa, é a mesma coisa. É que na defesa, muitas vezes você rotula, né? O cara é acusado, o cara é culpado, o cara merece, o cara é criminoso, o cara é marginal. E não necessariamente, às vezes o cara é injustiçado. Às vezes ele até pode ter praticado outros crimes, mas não aquele que está sendo acusado. Aquela acusação é indevida. Nós temos que ter a cautela de caso a caso, analisar com carinho e com dedicação, fazer o nosso trabalho. O Dr. Paulo ele pergunta o seguinte, qual a diferença entre o sistema brasileiro e o Perdão. Qual a diferença entre o sistema brasileiro e o americano, onde prevalece a dúvida razoável para a absolvição e unanimidade para a condenação? É uma diferença bastante grande, né? O número de jurados aqui no Brasil é 7, nos Estados Unidos são 12. Aqui no Brasil a decisão é por maioria, lá no sistema americano a decisão para condenar alguém tem que ser unânime. Então você vê que daí já dá uma diferença muito grande. Aqui no Brasil, por 4 votos a 3, alguém pode ser condenado. Nos Estados Unidos tem que ter 12-0 para que alguém seja condenado. Agora, lógico, as penas também são bastante desproporcionais, diga-se de passagem. A pena de um homicídio aqui, um homicídio consumado, homicídio simples começa com 6 anos. Pena máxima é 30 anos. Nos Estados Unidos a gente tem penas na faixa de 25, no mínimo até perpétua, em alguns estados pena de morte. Então isso obviamente também reflete as diferenças culturais e do sistema
processual. Eu acho, o que eu acho interessante do sistema americano, que a gente tem que cada vez mais se espelhar, é a independência das partes, né? Você vê no júri americano, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, para os meus colegas. No júri americano, se o promotor quer falar com o juiz, ele pede para se aproximar, e os dois, tanto o promotor como o defensor, vão lá na tribuna, né? Ouvem o juiz falando, o promotor e o advogado sentam à mesma distância do juiz, ou seja, o juiz ele não tem nenhuma ligação com o Ministério Público. Aqui no nosso país, o promotor ele é chamado de promotor de justiça. Então ele já carrega no nome uma presunção de que o que ele fala é justiça. E não quer dizer nada. O promotor é um ser humano como todos nós. Ele é passível de erro, ele pode ter uma opinião equivocada, um ponto de vista errado, né? Então eu acho que ele tem que, o Ministério Público, na função de acusação, tinha que assumir o papel de acusador. Ele é o acusador e do outro lado tem o defensor. E quem é que está com a justiça ou quem é que vai decidir é o juiz e os jurados, de uma forma equidistante das partes. Eu acho que isso sim é algo que eu invejo do sistema americano. Eu espero que a gente evolua, nossa sociedade evolua e haja um distanciamento, tanto da polícia para o Ministério Público, para que o Ministério Público não passe a mão nos erros cometidos pela polícia, passe a mão na cabeça dos erros cometidos pela polícia, e o juiz também não seja conivente com as arbitrariedades feitas pelo Ministério Público, que a gente tenha total separação das partes, cada um cumprindo o seu papel da melhor forma, equilibrada, independente, que a gente vai chegar mais próximo da justiça, com certeza. Tem aqui a Loirãozinha, ela coloca o seguinte: a imprensa exerce influência fundamental nesses casos, pois direciona o processo. O problema é quando o processo sofre arbitrariedade, as brechas que existem nas leis. Neto Palma diz o seguinte: aqui no Brasil tem bandido assumindo a culpa, pois sabe que sairá muito mais rápido da prisão. Olha, são raríssimos os casos que eu acho que isso se verifica. Normalmente os bandidos acabam negando peremptoriamente. Aliás, falou do sistema americano, o Dr. Paulo falou do sistema americano. O sistema americano, a primeira pergunta que se faz para o réu, que é ali acusado, como que ele se declara? Se ele se declara inocente ou culpado. Porque se ele se declarar inocente e for provado que ele é culpado, ele vai responder além do crime que ele cometeu pelo perjúrio, né? Por ele ter se declarado inocente quando ele era culpado. E quando ele se declara culpado, o processo é muito mais enxuto, ele na realidade é reduzido o processo, é feito quase que um acordo, né, entre a acusação e a defesa, e ele vai pagar a sua pena de uma forma mais rápida. É um sistema interessante, tem, lógico, um monte de diferença, estou aqui de uma forma muito simplista, mas no nosso sistema, normalmente, a vantagem é negar e deixe que a acusação prove o que está alegando, né? Alega que eu nego, não fiz, eu não fiz isso, está na denúncia, e aí cabe ao órgão de acusação, né, provar o que está alegando. No caso, o senhor comentou agora há pouco que são poucos os casos onde existe onde a acusação é tão atuante, né? Um caso que a gente vê explícito é o caso Mércia, onde o Márcio e a família da Mércia têm realmente trabalhado muito para que haja efetivamente uma punição para os dois rapazes lá acusados. Que os dois acusados ali que já foram pronunciados como acusados. Foram encaminhados a júri, né? O procedimento do júri, só para ilustrar, ele é um procedimento diferente do procedimento comum, né? Um crime de roubo, ele tem um procedimento que começa com o juiz, começa com a denúncia e acaba com a sentença, e é o juiz que conduz, é o juiz que decide. No júri, como é o tribunal do júri que vai decidir, como são os jurados, conselho de sentença, antes de ser encaminhado o processo ao tribunal do júri, tem uma fase preliminar chamada de sumário da culpa, ou a primeira fase, a fase de instrução, e nesse caso, quando termina essa primeira fase, o juiz fala, esse réu deve ou não ir a júri. Quando ele fala vai a júri, é a que a gente chama de pronúncia. Tá. Então, Misael e Evandro, acusados pela morte de Mércia, foram pronunciados, ou seja, o juiz entendeu que havia elementos mínimos necessários para mandá-los a júri. Se o júri vai condenar ou não, isso é outra história,
porque o julgamento ocorrerá quando for designado, né, a data for designada. Agora, com relação à atuação da família, é exemplar, até porque eu acredito, não é? Acho que não sou eu, não só eu acredito nisso. Se eles não tivessem se envolvido desde o começo, nós não teríamos sequer encontrado a Mércia. A Mércia, ela foi jogada numa represa, no ponto mais profundo da represa, num lugar absolutamente ermo, e se a família não tivesse ido atrás, até aquela pessoa que apareceu e que deu uma informação muito importante, ela só deu essa informação porque a família foi atrás da imprensa, foi nos programas, ficou dias e dias atrás, e aí, num dia, num programa de televisão, essa pessoa que viu o carro sendo jogado, viu de longe, mas viu um carro sendo jogado, ele estava assistindo a televisão quando cortava o cabelo, e aí o cabeleireiro falou, você viu que caso mais triste? É de um conhecido meu, da família de um conhecido meu. Ele falou, olha, eu estava lá em Nazaré, mais ou menos nessa época que ela sumiu, e eu vi um carro caindo dentro da represa, sendo jogado dentro da represa, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Aí foram lá procurar. Aí, não, então vamos falar, não vamos. Falou, não, vamos. Peraí, pegou o cara pelo braço, levou lá, e aí eles foram e demoraram 3 dias a família, e foi atrás de bombeiro, atrás disso, E mesmo quando o bombeiro decidiu entrar na água, entrou, e aí saiu, falou, não tem nada. Ele falou, não, mas espera um pouquinho, vê nesse lado aqui, porque nesse lado aqui, olha, o mato não tem mato, porque aí tem mato, o mato estaria amassado. Ou seja, a insistência é que fez com que se encontrasse o corpo da Mércia quase 20 dias depois. E se não tivesse essa atuação desde o começo, sequer a Mércia seria encontrada, seria uma pessoa desaparecida até hoje. Com relação a eles trabalharem para a condenação do Misael e do Evandro, isso é uma consequência da investigação. Porque a investigação concluiu que o Misael e o Evandro são os culpados. Então, eles, obviamente, concordando com essa linha de investigação, hoje eles esperam que a justiça seja feita. Nós temos hoje uma decisão que decretou a prisão de ambos, desde dezembro, nós já estamos em abril, final de abril, quase maio, quase 5 meses, e até agora não conseguimos cumprir essa ordem judicial, que é prender o Misael e o Evandro para que eles cumpram a prisão preventiva. E só lembrando, né, que o caso Mércia Nakashima, agora em junho, completa 1 ano, né? E quem pensa que a opinião pública e quem pensa que as pessoas esquecem, a gente não esquece não. Inclusive a gente está aqui para lembrar. O Dr. Paulo Cremonese ele faz uma pergunta, mas antes eu quero colocar aqui a observação fazer uma menção, inclusive, ao professor Dr. Levi Magno, que está nos acompanhando. Professor, um grande abraço, muito obrigado por estar conosco aqui. E parabéns ao Dr. Alexandre pela competência, me sinto orgulhoso de você. Abraço, Levi Emanuel Magno, promotor de justiça. Olha, o Dr. Levi é que é um orgulho para mim, porque ele é um amigo fraterno, um irmão, né, que a gente escolhe. Ele foi meu professor, meu mestre, ele que me introduziu na seara do júri, porque ele, com as suas aulas de processo penal, lá na faculdade ainda, despertou meu interesse, né? Então, eu tenho muito orgulho de hoje ser amigo dele, né? A gente poder compartilhar de coisas, de momentos alegres, momentos tristes às vezes, mas sempre com muita solidariedade, e ele que é um exemplo para mim, e eu fico feliz com o comentário que ele fez. Aliás, já está feito aqui o convite para o Dr. Levi para vir aos nossos estúdios também, portas estão abertas. Dr. Paulo Cremonese pergunta qual a sua opinião sobre os conhecidos autos de resistência seguidos de morte. Na realidade, isso... A gente sabe que aquela classificação dada inicialmente no inquérito, né, no boletim de ocorrência, não vincula o Ministério Público na hora de investigar, na hora de denunciar, né? Por isso que a gente vê que alguns casos que inicialmente começam com essa acusação, com essa classificação de resistência seguida de morte, na verdade acabam virando processos de homicídio em que os maus policiais são acusados. Eu acho que não deve haver nenhum tipo de manipulação por parte de quem quer que seja, em especial da polícia, porque a polícia às vezes, querendo ocultar maus policiais, querendo acobertar más condutas, acaba fazendo esse tipo de prática. Já há alguns anos, né, desde, se não me engano, 1996, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais
passou a ser da Justiça Comum. Até então era da Justiça Militar, o que facilitava ainda mais esse tipo de conduta, em que muitas mortes eram arquivadas, inquéritos policiais militares eram arquivados, e desde 96, um reclamo da sociedade, passou a competência para a Justiça Comum. Então hoje os promotores de justiça têm um papel importante em avaliar as circunstâncias em que as pessoas são mortas em embates com a polícia, porque não é porque a pessoa tem o nome de policial que goza de uma presunção absoluta de boa-fé ou de honestidade. Infelizmente, em todas as profissões, seja na advocacia, seja no Ministério Público, na magistratura até, nós temos pessoas, maus profissionais, que desonram a categoria. E eu acho que não é demérito nenhum a Polícia Militar punir os maus policiais. Eu tenho visto, por outro lado, que alguns policiais, numa política recente, têm sido demitidos assim quase que sumariamente. Isso também eu acho um absurdo, eu acho isso equivocado, eu acho que deve se assegurar a todos. Isso que eu acho, na realidade, nada mais é do que algo que a Constituição assegura, que os litigantes em processo administrativo ou judicial devem ter observados o contraditório, a ampla defesa, têm direito a recursos. E eu tenho alguns clientes policiais que são demitidos assim, praticamente sumariamente. Eu não sei se para fazer uma estatística, se para fazer aí dar resposta para a sociedade. E eu acho que a resposta para a sociedade se dá fazendo criteriosamente a justiça caso a caso. O Neto Palma está fazendo aqui algumas perguntas, fez também algumas observações, mas nós temos um intervalo comercial e 22 horas e 32 minutos. Daqui a pouco nós voltamos com mais Opinião Livre com o nosso convidado hoje, o Dr. Alexandre Sá Domingues. E daqui a pouco nós vamos falar, sim, do caso Mestre na Caixinha. Então fica aí que a gente já volta. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Bem-vindo ao mundo da ADSigns, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Os melhores serviços em frontlight, backlight, adesivagem de veículos, banners e totens. O seu projeto nas mãos de profissionais experientes, garantindo total qualidade e os melhores equipamentos. Impressoras de 1,90 m e a novidade, Color Span 98SI, a super impressora de 2,50 m, tornando a sua marca maior ainda. ADSigns Comunicação Visual, impressão digital em pequenos, médios e grandes formatos. Ligue 4452-8629. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua.
Muito bem, 10 horas e 37 minutos, voltamos com o Opinião Livre de hoje, entrevistando o Dr. Alexandre Sá Domingues, que ele é advogado, especialista em júri, né? E o pessoal já está mandando aqui uma série de perguntas, estava conversando com ele agora no intervalo, nós vamos falar já do caso Mestre Nakashima, mas tem algumas perguntas antes, para passar. O Neto Palma pergunta o seguinte, ele quer saber o que o senhor acha da reforma da idade penal no Brasil. Olha, é uma questão que toda hora vem à tona, mas eu entendo que é uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É aquele núcleo duro da Constituição que não é passível de emenda, ou seja, não é possível de se alterar. Quando se instituiu o novo Estado brasileiro, em 1988, com a nova Constituição, fez-se uma opção pelo critério biológico para aferir a maturidade penal. Essa questão, em outros países, ela é diferente. Alguns países têm somente o critério psicológico, em que até crianças que são avaliadas psicologicamente podem ser responsabilizados criminalmente. Outros países têm idades menores, em alguns países a idade vai sendo reduzida. A bem da verdade, eu acho que é uma questão que demanda aí mais do que um programa só para falar sobre isso, mas eu acho que um critério misto seria o ideal. Um critério que pudesse levar em consideração uma idade mínima, talvez os 16 anos, e aliado a um critério psicológico para atender a maturidade. Quando a gente teve essa adoção da maturidade com 18 anos, vivíamos uma realidade diferente, isso é verdade. Hoje os jovens têm acesso à informação com muito mais cedo, então acho que isso demanda uma discussão muito maior. Eu só entendo que é uma cláusula pétrea que não tem como alterar a Constituição, só se fundássemos um novo Estado brasileiro. A Loirãozinha diz o seguinte aqui: deveria haver uma reforma geral na legislação, não apenas na idade penal. Complemento aí também, né? Bom, fatalmente nós íamos entrar nesse caso, que é justamente o caso Mestre Nakashima, caso que o senhor tem atuado na acusação. Como é que está esse processo hoje? Olha, ele está muito bem. No aspecto processual, ele avançou bastante. Nós conseguimos, apesar de, como você mencionou, agora dia 23 de maio, vai fazer um ano do desaparecimento, da morte de Mestre Nakashima. Ela foi encontrada dia 11 de junho de 2010. E em 11 de junho de 2010 começou efetivamente a investigação do seu assassinato. Em alguns poucos meses, diferente de outros processos que a gente vê por aí, nós conseguimos encerrar a primeira fase do júri, os réus foram pronunciados. Estamos hoje numa fase que é de recurso. Vocês sabem que no processo penal, todas as decisões judiciais são passíveis de recurso. E essa decisão que encaminhou os réus a júri está sendo analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu imagino que mais alguns meses, uns 3, 4 meses, talvez tenhamos uma resposta sobre a manutenção ou não dessa pronúncia. Eu acredito piamente que essa pronúncia será mantida, pois ela preenche os requisitos da legislação processual. Com relação à prisão preventiva, ela está decretada. Inclusive, existem habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça que foram negados em sede liminar, ou seja, continua valendo o decreto de prisão, os réus estão foragidos, a busca dos réus está a cargo da divisão de capturas da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O nome dos réus, a foto dos réus encontra-se no site como procurados. Eles têm que se curvar e responder ao processo da forma que foi decidido judicialmente. Eu acho que esse desrespeito às decisões judiciais é algo absolutamente pernicioso para o Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que se tem dúvidas, se não concorda, se está inconformado, busque meios legais para recorrer e para reformar a decisão. Não é o que está sendo feito nesse caso, isso é o que é triste. Mas com relação ao processo, eu estou bastante satisfeito. Nós conseguimos amealhar um conjunto de provas muito, muito forte, que eu tenho convicção que no júri, os 7 jurados que serão sorteados oportunamente terão condição de tranquilamente condenar os réus por esse bárbaro crime. É um crime que choca a todos, pois é mais um crime contra a mulher, um crime
como restou provado no processo, foi por um sentimento de egoísmo, um sentimento vil, torpe, né, de não querer perder a uma pessoa, de se sentir humilhado por ter sido trocado, por ter sido colocado no segundo plano, né? A maior reclamação do Misael, inclusive nos e-mails que tem nos autos, é que ele se sentiu humilhado porque a Mércia não queria assumir mais o relacionamento publicamente, mas ainda tinha alguns flashbacks, vamos chamar assim, né? Então esse tipo de crime é um crime que choca a todos, porque todos nós estamos passíveis de sofrer uma violência dessa e nos identificamos com a vítima. Eu acho que essa é a maior explicação para essa comoção que gerou na sociedade, porque tantos outros crimes ocorrem todos os dias, crimes graves tanto quanto esse, e às vezes não ganham essa projeção. Eu acho que é importante que alguns casos venham à tona, né, como o caso da Bela Nardoni, como o caso do Bruno, como o caso da Mércia Nakashima, porque ajuda, como eu disse no início da nossa fala, a amadurecer a sociedade e as instituições que compõem essa sociedade. Só para lembrar, se você não lembra do rosto desses dois indivíduos aí, eu coloquei um link aqui no nosso chat, que é o link da página de procurados da Polícia Civil. Acesse esse link que você vai, se você de repente vê um desses dois indivíduos no meio da rua, você liga lá para a polícia, faça aí a sua denúncia, porque só também fazendo um complemento, essa violência que foi praticada contra a Mércia, a violência praticada contra a mulher de uma forma geral, ela tem crescido absurdamente. E se vocês acessarem esse link que eu mandei para vocês, que é justamente o link de procurados, vocês vão ver de cara 4 ou 5 procurados, os 5 por crimes contra a mulher, né? Que é o caso do Evandro e do Misael, o caso do... Tem um outro Evandro lá em Guarulhos também, que vem da minha cidade também. Tem o Abdel Maci, né? Então assim, acesse lá, gente, tá aqui o link, se você não lembrar do rosto do indivíduo, dá uma olhada lá, que vocês vão poder se informar melhor e denuncie, gente, encontrou, denuncia, tá? Porque isso não pode acontecer. O Neto Palma relembra o fato em que o irmão e a mãe da Mércia foram ameaçados. Eu não sei se é justamente o fato que eles estavam na estrada. Na estrada, estavam na Dutra e... Não, estavam na estrada de Nazaré, coincidentemente foi na estrada de Nazaré. Nazaré é uma cidade que não traz bons fluidos para a família Nakashima. Eles estavam voltando da casa de um parente e foram abordados na estrada por 2 motos. E Márcio, olhando pelo retrovisor, pôde ver que o rapaz que vinha na garupa, ele sacou de uma arma. Nesse momento, Márcio ele tentou empreender fuga, mas estava começando a chuviscar na hora, e a estrada de Nazaré, para quem conhece, ela é muito sinuosa. Ele acabou perdendo o controle do carro, capotou, caiu quase 15 metros, ribanceira abaixo. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Dona Janete sofreu bastante porque quebrou a clavícula, 2 ou 3 costelas. Isso fez com que ela convalescesse algum tempo. Até hoje ainda está com dificuldade na costela, mas dos males o menor, né? Porque podia acontecer algo muito pior. Agora, quem fez isso, ou qual era o objetivo dessas pessoas, isso realmente está sendo apurado. Foi instaurado um outro inquérito policial, inclusive eles foram ouvidos e agora serão ouvidos novamente. Parece que surgiram algumas informações novas e a gente está aguardando a apuração, né? Se trata de um assalto, algum outro tipo de iniciativa, a gente não pode afirmar. É algo que realmente surpreende, né? Que ocorra, né? Novamente com a família, tendo como vítima a família Nakashima, que até então nunca tinha sofrido nada. Nunca teve nada, de repente começou a aparecer tudo isso. Teve me lembro, até a gente estava assistindo agora há pouco, né? Inclusive, estava conversando agora há pouco sobre isso, né? E parece que agora a família da Mércia entrou com uma ação na OAB, né? É verdade. Contra a defesa do indivíduo lá, do Misael Bispo. Queria que o senhor comentasse a respeito disso. Por que houve por que a família entrou? Olha, falar da família Mércia Nakashima, a gente tem que
usar como exemplo de cidadania, porque o cidadão é aquele que luta pelos seus direitos e também cumpre as suas obrigações, e é o que eu vejo ali. Esse quase um ano que eu conheço a família Nakashima, que eu estou trabalhando com eles, eu aprendi a respeitá-los, né, a admirá-los. Então, essa questão veio à tona porque existem 3 habeas corpus em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 2 com relação à liberdade e 1 com relação à competência. Há um habeas corpus ainda que questiona se esse caso deveria ser julgado em Guarulhos ou em Nazaré. Em que pese os advogados, até na audiência de instrução, terem dito que tanto faz, que até Guarulhos é melhor. Na realidade, no papel, eles estão tentando mudar para Nazaré, porque essa mudança, obviamente, tumultuará o processo. Mas o que chamou a atenção é o seguinte: nesses habeas corpus impetrados lá no STJ, além dos advogados que já estavam atuando até então, entrou um terceiro advogado. Esse terceiro advogado é o pai do advogado Samir Haddad Júnior, que é o Dr. Samir Haddad. Que foi um brilhante promotor de justiça, atuou no Ministério Público Federal por muitos anos, e ele se aposentou há 2 anos atrás, justamente do Superior Tribunal de Justiça. A Constituição Federal, não sou eu que estou falando, é a Constituição Federal, no artigo 128, parágrafo 6º, fala o quê? Que é vedado aos membros do Ministério Público e também aos juízes que tenham se aposentado, se afastado do tribunal, eles ficam proibidos por 3 anos de advogar perante o mesmo tribunal. É o que a gente chama de quarentena. Essa quarentena que é imposta pela Constituição é para evitar justamente qualquer tipo de suspeita de tráfico de influência. Para evitar qualquer acusação de que a turma está decidindo porque aquele juiz, aquele advogado que era juiz acabou de sair dali. Então, é um instituto que está na Constituição. Me espanta eles, juristas, inclusive o Dr. Samir Haddad, que é um profissional respeitado, não ter se atentado para isso. Então, o que a família Nakashima chegou para mim e falou: olha, nós constatamos isso. O que a gente faz? Podemos fazer alguma coisa? Podemos fazer uma representação na B? Então, eu fui, simplesmente, eu dei o parecer jurídico. Eu falei: olha, está aqui, né, a Constituição ela fala isso, a aposentadoria está aqui no Diário Oficial, quando foi, está aqui a despedida dele, né, e está aqui os habeas corpus que ele assina. Né? Aí veio o advogado na defesa e falou: não, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, precisa ser advogado. É verdade, mas se é um juiz ou um promotor que trabalhava no tribunal, não é a pessoa indicada para fazer esse trabalho. E o que espanta é que entrou justamente agora que o processo chega no STJ. Se tivesse desde o começo, a gente ia falar: não, ele está desde o começo, mas entrou justo agora. Então, a família hoje, dia 27 de abril, protocolou, hoje de manhã eu acompanhei o ato, inclusive, protocolou uma representação e passou a responsabilidade para a OAB, para que a OAB apure se alguma infração disciplinar foi praticada, eu entendo que sim, né? Se algum ato ilegal foi praticado, também entendo que sim, o promotor do caso entende que sim, né? Porque se ele está impedido de advogar e advoga no caso, isso para mim só tem um nome, né? Ilegal, inconstitucional, antiético, e isso vai ser apurado. Agora, eu não quero aqui denegrir a imagem do advogado, nem dos advogados, muito pelo contrário, os advogados têm um papel. Aliás, eu queria fazer um parênteses falar sobre isso, porque você citou o caso da Isabela Nardoni, né? Nós vimos um capítulo muito triste, eu acho que, para esse amadurecimento das instituições que eu tanto falei, que foi uma agressão feita ao advogado dos Nardoni na porta do fórum lá de Santana. O advogado era o Dr. Podival. Dr. Podival, ele ao ingressar, passar, né, como eu faço em todos os julgamentos, né, porque eu também faço as defesas e saio na rua, né, eu não tenho segurança, não tenho carro blindado, e ele saiu e foi agredido. Não é? Isso mostra que algumas pessoas ainda não estão maduras o suficiente para separar uma coisa da outra. O trabalho técnico, o trabalho do advogado, o trabalho do promotor, o trabalho do juiz, ele tem que ser respeitado porque ele cumpre um papel social ali. O trabalho do advogado é imprescindível à administração da justiça. O trabalho do Dr. Samir Haddad Júnior, do Dr. Ivon Ribeiro, que são os advogados titulares da causa, e do próprio Dr. Samir Haddad, pai do Samir Haddad Júnior, é muito importante para a defesa. Nós defendemos isso.
Só que nós defendemos também que tudo seja feito da forma correta, porque na hora que eu fizer algo ilegal ou alguma irregularidade eu cometer, qualquer arbitrariedade processual, eu quero que eles também apontem o erro, porque é direito da parte. Né? Eu acho que levar para o lado pessoal esse tipo de situação é que seria negativo. Eu espero que eles entendam e que eles se defendam, e se tiverem responsabilidade, que eles sejam punidos, como eu espero também ser punidos se praticar alguma arbitrariedade. Então, no caso, né, da agressão ao Podval, será que essa agressão não foi motivada justamente por essa comoção que a gente falou no começo? Então, mas aí é o que eu falei. Nós temos que evoluir a ponto de ter maturidade, a sociedade amadurecer e respeitar as instituições. E respeitar. Isso só vai acontecer à medida que a gente tiver casos e casos acontecendo e comentados. Agora, se a gente tiver uma imprensa somente sensacionalista, que só faz criticar, às vezes até sem compromisso, né, Marcelo? A gente vê alguns jornalistas, né, que eles fazem a crítica gratuita, né? Então a crítica gratuita ela não leva a lugar nenhum, não forma ninguém. Ela só cria uma revolta sem ter uma direção certa, hoje está virada para cá, amanhã está apontada para lá. Nós temos que ter esse amadurecimento. Eu acho que programas como o seu, né, que dá essa oportunidade de a gente conversar, imagino que vocês devam dar oportunidade para o outro lado. Eu vim aqui hoje, em parte, falar como assento de acusação, tem que vir aqui a defesa falar a favor. Né? E as pessoas que estão aí no chat, que estão acompanhando pela internet, que têm acesso a esse programa, elas têm que formar a sua opinião, não porque eu estou falando, né? Tem que formar a sua opinião porque é a sua opinião, cada um tem a sua, né? É verdade, o pessoal está aqui, tá interagindo, enfim, o pessoal está batendo papo, porém, nosso programa já está chegando no final, a gente percebe que é o seguinte, esse assunto é um assunto que não dá para a gente simplesmente finalizar ele, achar assim, não, agora deu 11 horas, gente, acabou o programa, muito obrigado, o assunto acabou. Não, tem muita coisa que vai acontecer, o doutor Alexandre vai trabalhar ainda muito mais esse caso, você vai ter ainda muito. Vai longe. Mas antes é o seguinte, daqui a pouco tem o Notícias Online com o Renato. O Renato tá por aí? Eu queria que ele entrasse aqui. Ô Renato, queria que ele falasse dos destaques do Notícias Online de hoje. Daqui a pouco ele vai aparecer por aqui. Daqui a pouco você vai saber os destaques do Notícias Online de hoje. Mas enquanto isso, doutor, suas considerações finais e o meu agradecimento. Também o meu agradecimento ao doutor Levi, ao Márcio. E Márcio, a AltV, as portas da AltV estão abertas para você a hora que você quiser. Sinta-se à vontade, a AltV é a sua casa. Doutor, muito obrigado, suas considerações finais. Minhas considerações, primeiro, são de agradecimento pelo espaço, elogiar essa iniciativa da AltV de ter um espaço que a gente possa discutir questões relevantes. Não é porque eu atuo na área, mas eu acho que a questão de direito criminal, a questão da cidadania é algo de extrema relevância. Pessoas que até agora, às 11 horas da noite, estão aí participando ativamente no chat, mostram que a nossa sociedade está caminhando para um amadurecimento. Eu acho que nós temos que formar um corpo maior de pessoas com essa consciência, com essa preocupação, e eu me coloco à disposição, caso tenha alguma dúvida que eu não pude esclarecer aqui, que queiram esclarecer. O Marcelo disponibilizou, acho que o meu site, né, para vocês. Eu estou à disposição, pode mandar uma mensagem, eu responderei com muito prazer. Então tá aí, olha, www.sadoingues.adv.br é o site do Dr. Alexandre, para você entrar em contato com ele. E como eu prometi, os destaques do Notícias Online de hoje. Vem cá. Então, a gente vai ter aí a questão da simulação, né, da possível simulação da Débora Gerner, no caso lá, no Distrito Federal, por conta de todo o enrolo do Mensalão dos Democratas. Tem o dólar que deu uma subidinha, mas ainda está muito baixo, 1,57, fechou hoje. E mais alguns destaques internacionais, inclusive a possível união entre Hamas e esqueci agora, o Hamas que cuida da faixa de Gaza e o Fatah. Então a possível união dos dois, que eu acho que é um passo importante para buscar uma paz. Sem a união dos dois, Palestina e Israel não tem paz. É verdade. Então daqui a pouco você já sabe, para você fechar o dia aí bem informado,
É só com Notícias Online, o Renatinho daqui a pouco. Bom programa, você daqui a Obrigado. pouco. Nós vamos encerrando antes. Como a gente já imaginava, Márcio Nakashima, parabéns pelo programa. Assim que possível, irei visitá-los. Parabéns, doutor Alexandre, pelo seu brilhantismo. Márcio, realmente, eu fico muito feliz de saber que você acompanhou a gente, assim como todos os nossos internautas, Duda, Traques, Timóteo, o doutor Cremonese, que tá doente, enfim, mas acompanhou o programa, o Nilão Moca, que acabou de chegar, Loirãozinha também conosco, enfim, a todos vocês que acompanharam Notícias Online de hoje, meu muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos e, como você acabou de ver, daqui a pouco você vai ficar muito bem informado. Notícias Online chegando para você. 22h57, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e a gente fica com Deus. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.